que diz assim: sedes, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflições e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caís em condenação. Senhor Deus e Pai, acrescenta as tuas bênçãos à tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. É bom estar de volta e estar aqui novamente, poder ver os semblantes dos irmãos e das irmãs. Que o Senhor Jesus Cristo acrescenta suas bênçãos a cada um de vocês. Eu peço que os irmãos orem por mim. Eu sinto uma fraqueza no corpo, mas eu creio que Deus ele é bom. Amém? Como todos sabem, eu estou saindo de uma não sei nem dizer. Eu sei que eu tive uma semana de febre, 3 semanas, quase 3 semanas de tosse direto e febre, tive muita febre, dor de cabeça, mas Jesus Cristo tem sido bom, né? Eu não iria vir nessa data, mas a gente é preso, né? A gente se torna um prisioneiro. E às vezes eu queria assim, sabe, que os irmãos fossem pelo menos como eu, sabe? Porque eu sei para onde eu estou indo. E não tenho nenhuma alegria no mundo, a não ser minha alegria só no Senhor. Não tenho nenhuma paz nesse mundo, minha paz é só nele. Não. Tá. Então, ontem nós estávamos, acho que era por volta quase de 11 horas da noite, 23 horas, né? Era. Estava ali se preparando para jantar, né? E nós estávamos falando, não sei, Deus ele é Deus, ele não adianta, né? O ano passado, eu creio que foi o ano passado, a gente estava dando atendimento ao pai do irmão Dario e a mãe dele, né?
daqui para lá, nós fazia culto, dava Santa Ceia, né? E fazia um culto, e até dormimos lá, né? Dormiam lá e de manhãzinha nós ia para a Argentina, né? Aí na volta a gente fazia, né? E fazia outro culto e dava a Santa Ceia e retornava para cá. A mensagem que você queira ou não, por isso que algumas irmãos ou irmãs se dão mal, porque a mensagem ela é uma completa separação, como uma mensagem que o irmão Branham pregou sobre a separação total, acho que é isso, uma separação total. Deus quer isso, não adianta. Então por que algumas coisas você vai lá na frente você explode, tá? É exatamente isso, porque não houve uma separação total, sabe, assim, de tudo. Então, a gente chegamos a comprar um aparelho DVD que ele queria, ficava assistindo, né, e tudo, compramos, levamos, e vocês sabem que nós não cobramos por DVD, né, aquele CD nós não cobramos, e deixavam lá, e eles estavam se alimentando, estava bem, e com o passar ele me ligou, né, e agradecendo por tudo, mas que assim, irmãos, os filhos de hoje, tá? Família é uma coisa séria, sabe, muito séria. E é difícil uma família para respeitar. E principalmente quando ele sabe que você é um crente. E quando ele sabe que você é um crente, dessa mensagem aí a coisa pior ainda. Tá? Então eles querem chegar nas nossas casas mal vestidos e faz isso por pirraça, né? Querem chegar na nossa casa bebendo, tá? Querem chegar na nossa casa fumando e daí por diante, tá? E se possível trazer até os filhos, leva até mulheres para dormir na casa do pai, né? Prostituta, bem melhor assim. E parte dos filhos deles e filhos faziam coisas assim parecidas, fumava, mal vestido e tudo, né? E ele disse que a mensagem estava correta, tá? Mas quem cuidava deles eram os filhos. E pediu que eu passasse lá e pegasse as coisas que a gente... Não, irmão. Tá, deixa aí. Tá, Deus abençoe o senhor e tudo. E ontem nós estávamos... Exatamente isso. Veja o que é vindicação ministerial. Eu nunca deixei de orar por ele. Tá? E ontem, às 23 horas, o telefone do irmão Mário tocou. E era o irmão Dario, que estava com o pai e que o pai estava partindo. Só que à tarde ele tentou entrar em contato comigo e não conseguiu. E à tarde ele estava falando. E aí o irmão Dario conversou com ele. Aí ele disse, o irmão Dario disse assim: pai, o senhor quer conversar com o pastor Demonte? Ele disse: quero. Eu quero acertar tudo, porque eu nunca deveria ter feito o que eu fiz. E quando foi à noite, o irmão Dario tentou e não conseguiu, ligou para a casa dele e disse que eu já estava aqui, né? E falei com o irmão Dario pelo telefone, e o irmão Dario disse que ele estava ouvindo, e aí a gente oramos por ele, né? E
entregamos eles a Deus, sabe? O que me chamou muita atenção é porque nós estávamos falando sobre ele. E o telefone toca, e era exatamente ele no leito ali, já partindo. Bem, quando eu terminei de orar, né, eu disse amém, aí o irmão Dario disse amém, aí ele deu um amém assim, puxado, né, já estava entrando na outra dimensão. Então Deus é assim, sabe? Deus vindica a coisa, isso que aconteceu. Eu lembro muito de uma irmã lá em Fortaleza, né? A irmã Maria. Ela também estava no leito do hospital. Quando eu tive uma visão que eu vi o rosto de Jesus e o rosto dela, né? E liguei imediatamente. E eu olhando e Jesus assim olhando para ela assim, com um olhar que não se explica. E ele olhava para mim e disse, diga a ela que acerte tudo. E quando eu liguei imediatamente para a filha dela, irmã Cleonice, ó irmã Cleonice, diz a tua mãe que acerte tudo agora. E em seguida, nem uma hora, não deu uma hora, ela partiu. Mandou chamar o genro, né? Mandou chamar o genro e tinha um problema com o genro. Deus é assim, Deus não perde filho, né? Deus não perde filho. Então louvados e engrandecidos seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Quem será o próximo eu não sei, mas é bom que estejam como a palavra que nós lemos, né? Sede vós, irmãos, pacientes, sabe? Seja paciente no falar, tá? Seja paciente no ouvir, tá? E que nós não possamos ter queixa um contra os outros, né? Porque senão nós entramos em condenação. Mas uma coisa assim que eu sempre penso, seja as tuas palavras, sim, sim, não, não. Essa vez repetiu o profeta Tiago, mas Jesus Cristo citou isso uma vez. Seja tuas palavras sim, sim, não, não, pois o que passar disso vem do diabo. Então, eu tomei algo aqui para nós meditarmos aqui um pouco. Esta mensagem à ordem da igreja, o profeta diz: não estou aqui tratando de usurpar a autoridade. Não é nada disso. Porém, se você vê a um homem ou qualquer com duas cabeças, não sabe como vai proceder. Deus nunca tem tido duas cabeças para a sua igreja. Nunca as teve. É uma cabeça. Segundo temos estudado na Escritura, ele sempre tratava com cada geração como um indivíduo. Porque você toma dois homens e obtém duas opiniões. É aquela coisa assim, né? Pastor, como diz o profeta, ele tem que ter um rebanho, né? Nem que seja duas pessoas, né? Mas ele tem que ter um rebanho, não adianta.
Mas às vezes, dentro da igreja, assim, irmãos, auxiliares, evangelistas e tudo, e o pastor, ele toma uma posição. E aquele auxiliar chega para os outros, né? E diz assim: se fosse eu, fazia assim. Né? E aí você joga sombra sobre o ministério. Né? Se fosse eu, fazia assim. Se eu fosse o pastor. Agora você veja bem que as pessoas não captam. Primeiro ele diz: se eu fosse. Tá vendo? Então ele não é. Então ele deveria se aquietar, né? Se eu fosse, eu faria assim. Eu não fazia desse jeito. Mas como nós estamos numa era atrevida, de homens e mulheres atrevidos. É como o apóstolo Paulo diz: inafeiçoados, arrogantes, ignorantes, aí por diante. Eu lembro bem, o irmão João, ele sempre me dizia assim: Paulo está dizendo que isso aí é a igreja desse dia. É a igreja desse dia, que os homens se tornariam assim. Então, jogam sombra, né? Jogam sombra sobre aquele ministério. Quando Deus usa uma cabeça só, ele não pode usar duas, né? Porque senão, como o próprio profeta diz, por exemplo, cada um aqui de nós, homens, tem uma opinião, né? Mas Deus escolheu um com a opinião. E a opinião desse que Deus escolheu é a opinião dele, não a do homem. Né? Porque você toma dois homens e obtém duas opiniões. Tem que chegar um final. Tá? Tem que chegar um sim, sim, um não, não. Né? É a palavra. A Bíblia, como pastor aqui na igreja, meu absoluto é a palavra. Eu sei que vocês são irmãos. E me olha como se eu fosse vosso. Como se eu fosse o vosso absoluto. Ao que, enquanto eu imito a Deus. Como Paulo disse na Escritura: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Espero, irmãos, que em qualquer momento que me vire sair desta Escritura, venha a mim privadamente e diga-me aonde estou errado. Não me importa se for um dos administradores ou cooperadores, seja quem for. Tua obrigação para comigo, como irmão em Cristo, é dizer-me quando eu estou errado escrituristicamente. Se é uma pergunta, assentemos e resolvamos juntos, tá? Então, e isso não é para qualquer um, tá? Se você vê um irmão que está errado, está fazendo algo errado, vá a ele privadamente, chama em particular. Tá? E conversa com eles: olha, irmão, nós somos irmãos, nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, mas eu vejo que o que o irmão está fazendo não está correto. Tá? E principalmente no que diz respeito, tá? O diácono, ele não é diácono só aqui. Acha que as pessoas acham que o diácono é só na igreja. Não, ele é diácono lá fora. Ele é muito mais lá fora do que aqui dentro. Tá? Então, o diácono, ele tem que se vê algo que está errado, ele tem que chamar, se é lá fora, tá? Lá na rua, lá, como diz, lá no mercado, seja o que for, tá? Se tem condição, se não, vai lá na casa dele e chama, e conversam, tá? Porque nós somos esse corpo, tá? Nós somos esse corpo, e esse corpo, como o profeta disse, que o corpo que mais enfermo dessa terra é o corpo de Jesus Cristo. Agora, de onde
onde vêm essas enfermidades? Tá? De onde vêm essas enfermidades? Deve ser, no mínimo, é nossa. É nós que praticamos. E recorde-se, Deus espera ver que eu permaneça na palavra. E espera que nesta igreja vocês levem a cabo a palavra. Vê? E preserve o espiritual. Tá? É isso que nós devemos fazer. Sabe? É preservar aquilo que é espiritual. Porque Deus gosta daquilo que é espiritual. Tá? Para que nós possamos permanecermos neste corpo. Porque senão nós somos lançados fora. Porque, recorde, toda a força das trevas do reino de Satanás se tornarão contra você à medida que comece a crescer no Senhor. Se você não quer ter luta, se você não quer enfrentar Satanás, então é melhor você ir para sua casa. Tá? Mas como o nosso profeta disse, os canhão do inferno estão apontados para cá. Está apontado para nós. Satanás não está preocupado com denominações. Porque as denominações, elas já regem nele. Já vive em Satanás. Tá? Então, se você quer viver uma vida pia espiritualmente, tá? Vocês, pastores, que querem viver uma vida pia espiritualmente, então o diabo vai estar apontando para você. Tá? O diabo, ele vai querer rasgar seu lar, ele vai fazer o que ele puder fazer, ele vai fazer. E ele não perde tempo. Os crentes perdem tempo, mas Satanás não perde tempo. Trabalha 24 horas. Então, se eu sei que essas coisas do diabo, esses canhões, estão apontados para mim, então eu tenho que me cobrir com o meu escudo da fé. Tá? E você veja bem uma coisa, Jesus Cristo, ele é tão tremendo que ele diz assim, ó, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que alguém vai fugir de nós simplesmente por estar resistindo? E como eu resisto ao diabo? Quando eu aplico a palavra. Sabe? Quando eu aplico a palavra, eu vivo a palavra. E vocês devem ser soldados, não só um recruta novo. Agora vocês são soldados com experiência e têm sido treinados para pelejar. E Satanás se manterá entre vocês e fará com que disputem mutuamente. Olha só. Tá? O irmão Brena disse que ele vem e se senta no meio de nós, canta, né? Louva, tá? Profetiza, tem visão, mostra a coluna de fogo e tudo, bem no meio. Tá? As mesmas águas que salvou a Noé foi a mesma que condenou, a mesma coluna de fogo que levou o povo para fora do Egito foi a mesma que condenou 2 milhões de pessoas. A mesma. Entende? Então, ele vai se manter, sabe? Ele vai se manter exatamente disso. A única coisa que ele espera é que algum de nós dê uma brecha para ele.
sabe? E ele adentrar, tá? E Satanás se meterá entre vocês e fará com que dispute mutuamente, se puder conseguir. O profeta diz: expulse imediatamente. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa e eu estava falando, eu disse assim, olha, Satanás não está preocupado com vocês. E ela disse, mas como assim? Eu disse, porque vocês brigam entre vocês mesmos. Então ele não está preocupado, entendeu? Ele já tem vocês como auxiliar dele. Mas pastor, diga exatamente isso. Tá? Vocês vivem de discórdia. Tá? Vocês vivem de briga. No dia que vocês não brigam, a semana que vocês não brigam, parece que vocês ficam doentes. Você já pensou? Então Satanás não está preocupado nada com vocês. Aliás, ele tem vocês tudinho aí como auxiliar dele. Eu tenho os meus auxiliares do inferno em tal canto, o diabo diz. Eles tudo com as Bíblias nas mãos, tudo com as mensagens na mão, mas são meus auxiliares do inferno. Se tornam recrutas de Satanás. Sabe? Vivem de queixa um contra os outros. E aí eu conversando sobre isso, e ficaram envergonhados, né? Porque as coisas estão cada dia mais difíceis. Mas o profeta diz assim, expulse imediatamente. Vocês não são vocês são irmãos. E esse é o inimigo. E aqui estamos para agarrar o estandarte nesta hora da luz da tarde. Quando o mundo está em trevas e todo o reino eclesiástico está metendo-se num concílio de igreja. E muito logo tratarão de pregar um anúncio aqui nesta porta, fechada. Escute. Vocês viram, não sei se vocês viram ou ouviram, que a semana passada, eu creio que foi isso, um massacre que houve numa boate gay nos Estados Unidos. Tá? Um recruta do Estado Islamismo, né? Não da religião muçulmana, tá? A gente tem que separar bem as coisas. Os muçulmanos não são assassinos. Os muçulmanos, segundo o Alcorão, salvar uma pessoa é salvar o mundo, né? Mas tem uma ramificação do extremismo, né? E ali um recruta deles, por vários tempos, ia àquela boate para ver, sabe? Uma boate de homens e mulheres lésbicas, homossexuais, né? E ali, com o tempo, ele pegou a confiança de todos e ali adentrou semana passada e matou 50 e feriu mais 50. Né? Lá em Orlando, né? Então, a praga, a amaldiçoada Rede Globo, tá? Com seus jornalistas, tá? Cafajestes, estão dizendo que a culpa é dos cristãos. De colocar o ódio.
contra os homossexuais. Se um homem ou uma mulher quer viver uma vida dessa, que viva. Tá? Mas nós sabemos que é uma vida que precisa de Cristo, de se arrepender de seus pecados. É uma vida pobre. Tá? Então, eles, nas suas matérias jornalísticas amaldiçoadas, eles estão dizendo que a culpa é dos cristãos, incitando ódio, tá? Incitando ódio contra esses seres humanos, tá? Que nós querendo ou não, Deus já entregou as suas próprias perversões, né? Como diz na carta aos Romanos, a Levítico também fala, né? Que é uma abominação um homem se deitar com outro homem, né? E se alguém não sabe o que é a palavra abominação, então dá uma olhada no dicionário, tá? Então, olha o que o profeta diz: vocês são irmãos e esse é o inimigo, e aqui estamos para agarrar o estandarte nesta hora da luz da tarde, quando o mundo está em treva e todo o reino eclesiástico está mantendo-se ao concílio de igreja, e muito logo trarão de pregar um anúncio aqui nesta porta fechada. E então vamos ter que nos reunir em outros lugares, porque certamente um desses dias fecharão estas igrejas. E se é que não aceitamos a marca da besta, ainda tem mais isso, né? Agora, como nós vemos como está as igrejas, eu falo do modo geral, né? Porque tem crentes, irmãos da mensagem, acham que vai ser salvo somente os crentes dos tabernáculos. Isso é uma doutrina vã. Isso não tem afirmação na palavra. Tá? Entende? Nós que ouvimos aí a mensagem 1 em 1 milhão, não é bem assim. Tá? Não tem nada a ver com isso. Quando o concílio, né, por exemplo, o concílio começar a fazer, começar a perseguir esses pastores com suas contas bancárias largas, recheada, né? Entende? Começar a fisgar, confiscar essas poupanças que eles têm, né? Aí, como disse o profeta, se é que não aceitamos a marca da besta, tá? Porque Satanás, ele está simplesmente... Satanás nunca teve tão crente como ele está nos últimos dias. Ele nunca esteve tão religioso como ele está nesses dias. Tá? E exatamente ele trará isso sorrateiramente, baseada em uma paz. Tá? E eu fico pensando sobre isso. Esses pastores com essas contas milionárias, quando a marca verdadeiramente começar a puxar. E dependemos de permanecermos fiel a Deus, até que a morte nos liberte. E quem quer ser libertado agora? Entende? Até que a morte nos liberte. E isso é o que intentamos
dependemos de intentamos fazer. A mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ele diz, Senhor Jesus, falando com este corpo da igreja, que eles deveriam se manter unidos com a imutável mão de Deus, o absoluto deles, a palavra, advertindo-os, assim como Paulo advertiu ao seu rebanho, de que haveria lobos que entraria. Tu és o meu Deus, hoje assim como tu foste, então esse inimigo é o mesmo. Que este companheirismo e vínculo de amor possa sempre existir entre essas pessoas em Cristo Jesus. Amém? Então nessa mensagem ele cuida. Eu vou me adiantar aqui um pouco, porque nós fizemos uma leitura e eu quero concluir mais ou menos com esse pensamento. Nós somos muito impacientes. Somos muitos alvoroçados. Eu sinto que muitas vezes irmãos e irmãs vêm até a mim e me pedem minha opinião e às vezes quer a resposta de imediato. Outros que às vezes deveriam pedir um conselho e vem mais comunicar o que irá fazer. Né? O que irá fazer. E somos, assim, impacientes. E quando nós somos impacientes, essa palavra sim, sim, não, não, é difícil estar nos nossos corações. Porque a impaciência, ela atrapalha a esperança, atrapalha a perfeição. Tá? Então o profeta, nessa carta o apóstolo Tiago fala de Jó, e o profeta também nessa mensagem aqui também ele fala sobre Jó. Ele cuida, e você? Né? Ele diz, veja Jó, agora ele tinha um absoluto, tudo ia errado para aquele homem, um homem justo. Agora nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era justo. Agora nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era justo. Porque Deus disse que ele era. Não haveria ninguém na terra como Jó. Ele era perfeito diante de Deus. E ele sabia disso. Porque ele tinha um absoluto. E ele possuía o absoluto. Estava conversando com o irmão Mário aqui. A gente estava vendo umas coisas. Nós vamos ter que fazer umas coisas aqui, umas mudanças. E ele disse assim, uma palavra assim, ele disse, porque tem umas coisas que acontecem aqui que não deveria acontecer, sabe? Principalmente nos cultos de fita, os irmãos, os homens ficam ali fora, e às vezes os diáconos, eu não sei, não deveriam permitir, que aí às vezes ficam ali conversando, né? Tá? E aqui é um lugar ainda mais acústico, uma conversa ali fora dá para se ouvir, uma conversa ali dá para se ouvir dentro do santuário. E nós estamos ouvindo o culto de fita. E eu disse assim ao irmão Mário, eu disse assim, as pessoas não deveriam saber que eles podem sair daqui abençoado ou amaldiçoado. Olha só.
Essas não são palavras minhas. Eu não tenho nenhuma palavra, eu simplesmente repito o que o profeta disse. Nós podemos sair daqui abençoado ou amaldiçoado. Então ficamos ali. E o irmão Mário citou uma palavra, mas ainda não é perfeito, né? Tem irmãos que me chamam de carancudo. Eu sou carancudo? Eu acho que eu não sou carancudo. Eu acho que eu tenho um amor. Mas carancudo eu não sou. Eu não sei ficar com raiva de ninguém. Eu também não quero ficar com raiva de ninguém, né? Então, aí ele disse isso, eu estava ali sentado, fiquei olhando, eu disse, mas tem uma coisa aí, né? Ninguém entra lá sem perfeição. Não adianta. Eu tenho uns cultos que me rasgou, os últimos cultos me rasgou por dentro. Rasgou mesmo. E uma coisa assim, eu luto para viver cada culto daquele e me debato. Me bato. E sofro. Mas parece que essas palavras elas vão cada dia mais pegando. Cada dia mais elas vão pegando mais força. Elas vão pegando mais força. Veja, Jó, agora ele tinha um absoluto e tudo ia errado para aquele homem, um homem justo. Agora nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era justo. Agora nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era justo, porque Deus disse que ele era. Foi Deus que disse. Você pega o filme, o fundo clama ao fundo do profeta, quando chega uma mulher perto do irmão Brana, o irmão Brana olha para ela e diz assim, vejo que tu és uma crente fiel. Você quer que eu traduza para você? Vejo que tu és perfeita. Porque não é você nem eu que se aperfeiçoa, não. É Ele que aperfeiçoa a sua igreja. Foi Ele que aperfeiçoou a Jó. Se eu olhar, eu posso ver uma falha lá do meu irmão Jó. Está escrito na palavra. A Bíblia diz que ele temia. E o que ele temia sobreveio sobre ele. Aconteceu. Ele temia perder seus filhos. Ele temia perder suas riquezas. Tá? Ele temia. E o que ele temeu sobreveio sobre ele. Tá? Então você veja bem uma coisa. Então Deus permitiu que o inimigo nosso viesse e tentasse ele de todas as maneiras. Mas veja o que ele disse. Disse quando ele perdeu o que ele perdeu. Veja. Se suas palavras não é sim, sim, não, não. Seu pastor veio e lhe condenou, em vez de consolá-lo. Os diáconos foram e lhe condenaram. Tá? Mas ele era um homem justo. Você pode ver Deus olhar na cara de Satanás. Eu fico assim olhando Satanás de cara baixa. E Deus dizer assim, tu viste meu servo? Viu ele lá, viu? Tu viu que ele é justo? Tu viu que ele é fiel? Porque as palavras dele, de Jó, era sim, sim, não, não. Não passava disso. E ele era um homem paciente. Sabe, você vê que ele não se contradiz nas suas palavras com tudo o que ele estava passando. Quem de nós, meu Deus do céu, poderia aguentar
5 minutos do que Jó passou. Do que Jó passou. Às vezes, alguma coisinha nós já se afligimos. Sabe? Nós já saímos da imperfeição. Sabe, tem irmãs, principalmente as irmãs, né, que eu ouço muito, elas dizem assim, eu não sou santa, então é o diabo. Não adianta. Tá? Mas eu sou carne, mate essa desgraça. Mate essa carne. Lute, seu maior inimigo não é o diabo, ele é segundo lugar. Seu primeiro inimigo é você mesmo, é sua mente. Ele é que faz razoamento. Eu estava com a febre de 40 graus passando isso. O diabo sentou ao meu lado e disse, se tu tá com HN1, N1. Ainda diz assim, abra aí teu computador e vê se não é. O que tu está sentindo é exatamente o diagnóstico. Ele é tão miserável. Ele é tão podre. Que ele não vale nada. Ele é safado, vagabundo. Por último, ele disse que eu estava com tuberculose. Eu digo, já mudou, Satanás? Tu já mudou, Satanás? Eu disse, Deus decidirá, diabo. Mas eu não arredo o pé daqui. Eu não vou para o hospital. E não vou. Às vezes você olha assim, será? Né? Mas não vou. Eu vou ficar aqui na pedra. Mas eu vou te falar uma coisa, eu nunca senti isso. Eu não sei quantos anos eu tenho. Quantos anos eu tenho agora? Quem sabe é a irmã Daniela. 47? Obrigado. Eu nunca senti. Tá bom, daqui a pouco. Aí vai diminuindo agora. Eu nunca senti o que eu senti, irmão. Tá? Mas tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Estou cansado, sim, me sinto cansado, mas a gente tem esgotamento físico, né? A gente roda muito, vai para muitos lugares e tudo. Né? E o ministério ele dá a vida pelos outros, né? Então vamos aqui. Ele era perfeito diante de Deus e ele sabia disso. Porque ele tinha um absoluto e ele possuía um absoluto. E quando tudo parecia contrário, veio a enfermidade. Seus amigos devem ter dito, agora aí está você, Jó. Isso prova que você está pecando. Você está errado. E então os bispos vieram, eles chamaram os confortadores de Jó. E em vez de confortá-lo, eles nada viram exceto pecado em sua vida. Porque Deus havia tratado com ele à sua maneira. É ele que faz assim. Irmãos, eu gosto muito do irmão Breno. Deus sabe disso. Sabe? Você quer me deixar nervoso, então toque no irmão Breno. Aí você me deixa nervoso. Uma coisa assim, que ele disse que, e eu comi isso para mim. O que adiantaria a gente ter a salvação sem luta? Para mim, eu não iria gostar. Sabe? Eu não iria gostar. Sem uma aprovação. Sabe? Eu não iria gostar. Nenhuma luta. Nenhuma
calúnia, nenhuma injúria, nada. Tá? Nenhuma traição. Nenhuma facada pelas costas, e assim, coisas assim por diante. Mas que nós devemos permanecermos com o nosso sim, sim, não, não. Tá? E seus filhos foram mortos, sua propriedade foram queimadas, seu tudo estava errado. Até mesmo sua própria vida corria risco. Assentado num monte de cinza, cheio de feridas na cabeça e a sola dos pés. E até mesmo sua amada e dócil companheira, a mãe daquelas crianças, disseram: você deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Mas diante de tudo aquilo, Jó tinha um absoluto. Em tempo de enfermidade, se nós pudéssemos simplesmente nos unir àquele absoluto. Jó sabia que ele havia feito a ordem de Jeová, e ele tinha fé no que ele havia feito, porque Jeová requereu aquilo. Se pudesse simplesmente fazer aquilo, Jeová requereu um holocausto para o seu pecado. E Jó, não somente para si mesmo, mas para seus filhos, ele teve que fazer holocausto. Isso foi tudo que Deus requereu. Você pode dizer: eu gostaria que isso fosse tudo que ele requeresse hoje. Mesmo do que aquilo. Somente fé em sua palavra. E se você faz de sua palavra o absoluto, qualquer promessa divina na Bíblia, você pode atar sua alma nisto. Não importa o quanto as ondas te chicoteiem, você permanece unido. Tá? Você permanece unido. Agora, uma coisa assim, irmãos, escuta bem, se tu estás cumprindo com esta palavra, e as ondas estão te chicoteando, tenha paciência. Você sabia que você não tem nada a perder? Você não tem nada a perder. Se você partir, você vai partir para onde? Então você não tem nada a perder. Eu vou falar de novo. Se você vive de acordo com esta palavra, e as ondas e Satanás, Deus tem permitido que Satanás venha te chicotear, não temas. Paciência. Você não tem nada a perder. Escuta, se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus não deu querem a PUC. Que Deus, você vai ver que Deus devolveu querem a PUC, tá? Para Jó, que era uma das suas filhas, que tinha partido. Ele não deu outra, não. Deus devolveu seus mesmos filhos para Jó. Então, se você olhar, você iria ver que Deus, que Jó, ele disse: eu não tenho nada a perder. Ele disse: ainda nesses olhos eu verei meu Redentor. O irmão Bruna disse que Deus mostrou o holocausto. Deus mostrou o grande sacrifício a Jó numa visão. E como era que Jó iria falar de Redentor? Como era que ele iria falar de Redentor? Se não falava de Redentor. Se não falava. Não estava escrito sobre o Redentor. Paciência. Paciência, cristão. Ela é tão
terrível a impaciência que ela tira a tua visão do rapto. Ela tira a tua visão do Cristo ressuscitado batendo na tua porta. Você sabia que às vezes Cristo vem, bate na sua porta e a sua impaciência manda ele ir embora? Ela é tão tremenda que você diz: ah, Deus, manda um anjo na minha casa. O pastor vai lá na sua casa. E você muitas vezes não serve nem água a ele. Aí você vai lá de novo e diz: Deus, eu te pedi que tu mandou. Eu mandei. Ele foi lá na tua casa. Levou a minha palavra, tu nem quis ouvir. Hã? Entende? Ajuda-nos, Senhor. E ele segurou naquilo. E quando seus confortadores disseram: você pecou, ele sabia que não. Ele era simplesmente: então é isso, assim, ó. O diabo, ele vai vir. Tá? Ele vai vir, ele vai te acusar. Ele vai vir, vai te acusar, ele vai no teu ponto fraco. O diabo sabe desde o teu nascimento. O irmão Brana disse que às vezes ele pode até adivinhar o que tu está pensando. Senta a palavra nele. Antes de responder, meu irmão, faz como o chefe índio. O irmão Brana, o chefe índio disse: vocês dão 10 passos para frente, nós somos 10 passos para trás. Para responder uma palavra. Mas chefe índio, vamos logo, vamos, chefe índio. Vamos. Irmão Brana, tenha calma. Tenha paciência, irmão Brana. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, os ursos, os viados, eles estão todos lá. Eles não vão sair. É lá que eles moram. Então, para que essa impaciência? Para que essa correria? Eles estão lá. Tenha paciência, irmão Brana. Entende? Ele sabia que não. Ele era simplesmente, vou terminar. Ele era simplesmente porque ele havia cumprido a ordenança de Jeová. E quando ele, cada homem chegou e disse: seus filhos estão mortos. Outro chegou e disse: seus camelos estão todos queimados. E desceu o fogo do céu. Veja que argumentos seus desconfortadores tinham. Vê você? O fogo caiu do céu. Agora, Jó, isso prova. Isso prova nada. Escuta bem, igreja. Nem toda nuvem escura é um sinal de rejeição. E nem todo aparecimento de coluna de fogo é um sinal de aprovação. Aonde ela foi mais manifestada foi no meio dos escarnecedores. Aonde a coluna de fogo foi mais manifestada foi no meio daqueles que não obedecem a sã doutrina. E meu irmão, minha irmã, entende isso? Agora veja bem, caiu o fogo do céu, tá vendo, Jó? Isso é uma prova de Deus que ele te rejeitou, tá? Aí o profeta disse: isso não prova nada. Agora ele não teria tocado em seus filhos, Jó. Você é um homem justo. Mas Jó disse: agora ele não teria tocado em seus filhos, Jó.
você é um homem justo? Mas Jó disse, eu sei que eu fiz o que é correto. Ele permaneceu seguro, quer dizer, no seu sim, não. Ele tinha algo que ele podia seguir adiante. É isso. Ele havia aceito isso. Ele havia feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Ele estava absolutamente certo, correto. Então, quando ele chegou ao ponto, quando aquele absoluto se mantinha firme, então finalmente ele começava a sentir aquela corda que estava frouxa se apertar fortemente. Mas isso começava a se apertar, e o Espírito entrava nele, e ele se levantava, sendo um profeta, e ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Vê? Ele estava atado em seu absoluto. Havia entrado em contato. Ele sabia que tinha feito o que era certo. Em algum dia, ele teria que puxar isso. Eu sei que meu Redentor vive. E nos últimos dias, ele estará sobre a terra. Embora o germe da carne destrua meu corpo, mesmo assim na minha carne verei a Deus. Ele sabia então, o seu absoluto estava ancorado. Quer dizer, ele não tinha nada a perder. Ele disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. Tá? E quando ele disse, na minha carne, eu verei o meu Deus, ele estava falando de ressurreição. Tá? Ele estava falando de ressurreição. Porque basicamente ele também não tinha mais nem carne no corpo dele. Então, meu irmão, para encerrar aqui, irmãos, sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomais por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não vos jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caia em condenação. Amém? Vamos ficar de pé. Deus abençoe aos irmãos lá em Dilemando de Aguiar, no Rio Grande do Sul, Vaz Alegre lá no Ceará, Fortaleza no Ceará, Texas nos Estados Unidos, Moscou na Rússia, cadê aqui? Google. É uma saudação russa. Deus abençoe aos russos. Deus abençoe aos irmãos também em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Cocal, lá no Piauí. E Sara, Santa Catarina, ali com o pastor José Cardoso. E as demais conexões que nós não conseguimos pegar ali.
Mas Deus de paz e de paciência, o Deus do sim, sim, não, não, permaneça nos vossos corações. Amém? Então vamos orar, em seguida temos um cântico de saída. Incline suas cabeças, no nome poderoso do Senhor Jesus, Pai eterno e amoroso Pai, no nome do Teu Filho, eu levanto minha mão mais uma vez a favor da mãe do irmão Varley. Deus, que aquela infecção eu amaldiçoo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Também ali, sara o pé da Sâmia, Senhor, aquele mal, Pai amado e querido, no nome de Jesus. E conforta ali os corações, ó Deus, da família do irmão Dario. Ó Deus, ali os seus irmãos, suas irmãs, sua mamãe. Ajuda, Pai. No nome poderoso do Teu Filho, nós te pedimos. E cremos que Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também eu te peço pelo irmão Ali, Senhor. Ó Deus, que o Senhor cure ele também. Confirma a Tua cura. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.